A paz de Cristo a todos os irmãos na fé. Eu já quero agradecer por cada um de vocês que tem assistido esses estudos bíblicos que nós temos feito para a honra e glória do Senhor, que é o mesmo Senhor que nos ensina a palavra. Cada vez que nós fazemos esses ensinos bíblicos, a nossa fé é edificada. Amém? Isso tem sido fortaleza para a nossa fé, para o nosso diário viver. Assim que eu convido a você que assista esses vídeos do começo até o final, que compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Amém? A palavra de Deus transforma as nossas vidas. A palavra de Deus nos dá um alicerce, a rocha firme, principalmente nesses últimos tempos, que é tão importante a gente conhecer a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Amém? Em seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos descoberto o verdadeiro sentido da vida, o nosso propósito nessa terra, amém, de servir ao Senhor. Então vamos buscar saber desse Deus maravilhoso, do único e verdadeiro Deus, amém, que Ele está de braços abertos esperando a vocês, aos seus familiares, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que não ouviram falar ou que conhecem de longe, que a palavra de Deus possa alcançar vidas e salvar almas, para a honra e glória do Senhor. Compartilhe esses vídeos, deixe o seu joia, o seu like, o seu comentário. Você é bem-vindo nesse canal. Que Deus te abençoe. A paz de Cristo. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Ei, aleluia, glória a Deus. Vamos chamar a atenção do Espírito Santo. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Ah, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Ah, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Ah, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós declaramos o reino do nosso Senhor Jesus Cristo neste lugar. Amém. E o estudo hoje está no livro de Esther, capítulo 2, a coroação da rainha Esther. Amém? E a palavra de Deus nós vamos ler no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vaste havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Vamos fazer uma pausa aqui, para que a gente entenda o que foi que aconteceu. Porque no versículo 1, a palavra de Deus começa dizendo que mais tarde a raiva do rei já havia passado.
Isso aconteceu no tempo de Xerxes, no capítulo 1, né, nos primeiros versículos vai explicar o que aconteceu, né? Então aqui fala que foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Era um reino muito grande. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no 3º ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Ali estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Então, ele estava exibindo as suas terras, o seu poderio, né, o rei Xerxes, e ele convocou ali os principais, né, os príncipes, os militares, os líderes militares, todos aqueles nobres, né, das províncias, para que fosse esse banquete real. Então as festas, a gente sabe que naquela época se prolongavam alguns dias. Ele mandou chamar a rainha, que naquele então era a rainha Vasti, só que ela se negou a comparecer. Amém? Quando o rei chamou. No 7º dia, no versículo 10 do capítulo 1 fala, no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, você vê vários dias depois de festa, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, e aqui vai falar os nomes, Meumã, Bistã, Arboná, Bigtá, Abtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Então ele estava exibindo o que ele tinha, inclusive, né, ele queria que a rainha viesse, para que ele pudesse apresentar ali a toda aquela gente. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita, a rainha Vasti. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir. E o rei ficou furioso e indignado. Então, como era de costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar aos sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei, que era esse Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. Ou seja, não era qualquer pessoa que tinha acesso direto, exatamente, acesso direto ao rei. Então, essas pessoas que tinham acesso direto ao rei, e eles, né, ele foi consultar o que o rei devia fazer, né? O rei foi consultar com eles nessa questão. Né? Então o rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Foi um mandato do rei e ela se negou. Né? Existia uma ordem, né? O rei era a autoridade máxima, mesmo ela sendo a esposa, ela tinha que acatar a ordem. Amém? Inclusive, para que a rainha pudesse ver o rei, ela tinha que ser convocada. Amém? Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Então você vê que a palavra de Deus é muito clara, e é claro, a gente está falando aqui do Velho Testamento, mas por que o Senhor deixou essas palavras gravadas? Porque o teu comportamento é exemplo para muita gente. E comportamento mal, você pode ser quem for. Era a rainha de uma beleza exuberante, a rainha Vasti, que era a esposa do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias. Era muita terra. Mas mesmo assim, ela sendo quem sendo, nós vamos ver que ela vai ser cortada pela má conduta dela.
Amém? Por isso, então o que acontece? Eles deram um conselho do quê? Que seja, diz assim, por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável, ou seja, que não pode mudar, da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Então, quando a gente se trata, você imagina, a gente está falando de um reinado de um homem. Quanto mais quando nós tratamos do reinado eterno de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que a palavra é forte. As pessoas que põem a mão no arado para arar na terra, para trabalhar na vinha do Senhor, não pode olhar para trás. Se aqui o decreto foi, ela não vai vir, ele consultou as 7 nobres, as pessoas que ali tinham entendimento de lei, de como tratar numa situação dessa. Veja bem que ele não tomou uma decisão de cabeça quente, na hora da raiva, mesmo ali tomado já né, com vinho e todas aquelas coisas. Houve um procedimento. Porque essa má conduta vai ser como uma maçã podre dentro de uma caixa de maçã boa. Vai afetar muita gente. Muita gente vai olhar para ela e vai se espelhar no comportamento dela e vai fazer igual. Amém? Então, para que isso fosse completamente extirpado, eliminado e dado como um mau exemplo, ela ia nunca mais poder comparecer na presença do rei. Amém? Então, já começa a história por aí. Então, coisas que muitas vezes a gente faz, a gente tem que pensar 2, 3, 4, 100 vezes se for possível. Não somente isso, nunca tomar uma decisão sem antes consultar ao Rei de Reis e Senhor de Senhores. Para que nós não venhamos a ser cortados como a rainha Vasti. E olhe bem que ela não era qualquer pessoa. Ela não era qualquer pessoa. Amém? Então, só para a gente ter uma ideia, o porquê que o rei estava com raiva. Né? A gente não sabe como era o relacionamento íntimo dos dois, mas o fato é que aquele comportamento tinha destruído o seu matrimônio. Por isso que na palavra fala, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com palavras destrói. Com uma má atitude destrói. Não, porque eu tenho a razão. Porque eu sei. Porque a gente não sabe quais os argumentos da Vasti. Podia falar, não, esse homem tá bêbado. Ele só me chama como ele tá bêbado. Ou isso, ou aquilo. Podia ter, né, ser qualquer coisa. A gente não sabe. O fato é que não era o momento dela tomar essa má atitude. Agora, nós sabemos que o Senhor de Senhores, o Rei da Glória, é aquele que já tem, não existe coincidências no Senhor. Deus já tem. Deus faz as situações para que algo aconteça, para favorecer os seus filhos. Porque já tinha um propósito. Deus é um Deus de propósito. Né? Então a gente pode ver essa situação como uma situação boba, uma situação toda. Poxa vida, né? Por uma situação dessa, né? Eliminou ali a rainha, né? Saiu um decreto irrevogável, ou seja, não é qualquer coisa, não foi uma briguinha, foi um decreto irrevogável, ela não poderia mais ser rainha, não ia nunca mais ir na presença do rei. Então a gente fala, mas nossa, por causa dessa bobeira, porque ela não foi quando o rei chamou, mas é que Deus tinha um propósito maior. Porque Deus não poupa esforços e para Deus o que é grande ou tolo ou muitas vezes impossível para o homem, para Deus, se Deus tem que mover céus e mar para colocar um filho dele naquele lugar, ele vai fazer. Amém? Porque Deus é assim, é isso que ele faz. Glória ao Senhor, Deus de promessa. Então, no versículo 2, no capítulo 2, a gente vê que começa dizendo, mais tarde a raiva do rei já havia passado, ou seja, já acalmou, baixou a poeira, né? Já devia ter passado ali um tempo. Mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela, sabe? Falou, meu Deus, né? Agora, atrás dos bastidores, já, né?
basicamente não vou ver essa mulher nunca mais, né? A mulher que era sua esposa. E ele pensando, né, naquele decreto. Aí, alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Como querendo animar, né? Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital, porque era onde o rei estava. Egai, o eunuco, né, que era aquele que servia ao rei, né, seu ofício era servir ao rei, os eunuco, responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. Ou seja, convoca as virgens mais bonitas das províncias, põe o teu eunuco, o Egai, para que, né, dê um trato nessas mulheres. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja rainha no lugar de Vasti. Amém? Então, na visão do homem, aqui a gente vê, de repente, né, os seus servos estavam ali querendo animar o rei, né, já passou a festa, né, viu, poxa vida, tudo o que aconteceu, pensando naquele decreto, toda aquela situação. Mas, espiritualmente falando, celestialmente, o Senhor já tinha organizado toda essa situação. Amém? Já Deus tinha posto no coração dele chamar aquelas pessoas, e aquelas pessoas iam aconselhar o rei dessa forma, e aquele decreto ia sair, porque o Senhor, quando põe no seu coração que aquela cadeira é tua, ninguém mais pode ocupar aquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos ver o que ele falar. E o rei gostou da ideia. E ele fez o que lhe sugeriram. Amém? Porque já era propósito do Senhor. Versículo 5. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Ou seja, ali eram judeus que estavam no cativeiro. Você vê que eles estavam sendo governados por esse rei, que era o rei Xerxes. Amém? E ele era o que estava ali comandando toda essa 127 províncias, né? Desde a Índia até a Etiópia, ou seja, já, né, o povo judeu estava sendo dispersado. Amém? Então, o que acontece? Esse Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Amém? Que eram o povo de Deus, né? Aqui fala, né? Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Tá entendendo? Então, na época do cativeiro, porque pela desobediência do povo, né, de Deus, eles foram entregues nas mãos de reis pagãos. Amém? Porque eles estavam na idolatria, na rebeldia. Então, quando o rei Nabucodonosor, que foi aquele rei que a gente viu, que teve aquele sonho, que no final, né, o Senhor fez ele comer capim, né? Depois ele deu glória ao Senhor. Ele era o rei da Babilônia naquela época. Ele levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim. Porque é isso que quando um rei ganha o terreno, uma batalha, um povo, ele conquista aquele povo, o que ele faz? Ele toma suas terras e o seu povo se torna seus prisioneiros, seus escravos. Amém? Então, ali estava Mardoqueu. Ele foi como prisioneiro junto com o rei, né, Joaquim, na época que o rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Aí, no versículo 7, Mordecai levou consigo a sua prima, Hadassa, né? Isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido, e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se fosse sua filha. Porque numa guerra muita gente morre. Muita gente ali morreu. E os que sobreviveram foram levados como prisioneiro. Então aí foi Mordecai, né? E ali ficou com ele a priminha dele, Hadassa. Os pais delas foram mortos e ele criou ela como filha. Amém? E ela era uma menina hebreia. Ela era uma menina bonita e formosa.
no versículo 8, quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o eunuco, lembra? O chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther, né? Na verdade, o nome judeu dela era Hadassa. Amém? Então, eles trocam os nomes quando estão no cativeiro. Você entendeu? Para ser de acordo com a língua daquele povo onde eles estão morando. Que nem aconteceu com o Daniel, né? Que chamou o Nabucodonosor chamou ele de Beltesazar, né? Então mudava os nomes. Então Esther na realidade era Hadassa. Aí Hegai, que era aquele eunuco, né? O chefe do harém, gostou dela. Por quê? Provavelmente porque a pessoa que tem... Provavelmente não, com certeza a pessoa que tem a graça do Senhor, que Deus tem um propósito na vida dela, tem algo especial. Sabe aquele tipo de gente que você vê, que é servo e serva de Deus? Fala assim, eu não sei o que essa pessoa tem, mas ela tem alguma coisa diferente. Então, Esther era assim. Ela era órfã. Ela foi criada por Mardokai, mas ela era povo de Deus. E não há honra maior, não há privilégio maior do que você ser chamado povo de Deus. Amém? Então Hegai, esse eunuco, gostou dela. E ela conquistou a simpatia dele. Essa pessoa é simpática, uma pessoa humilde, né? Ela era órfã, com certeza simples, né? Numa terra onde ela não, né, não era dela. Amém? Então, sem expectativa de nada. Provavelmente muito assustada, né? Provavelmente muito assustada. Então, ali o que aconteceu? Imediatamente, ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial, né? Porque esse era o trabalho do eunuco, né? Dar o tratamento de beleza para essas virgens. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela. Você vê, sem nenhuma explicação, ali estavam as virgens das províncias, provavelmente as mais bonitas, né? Mas ali... o eunuco foi cativado pela simpatia da Esther. E ele arrumou 7 empregadas para cuidar dela. Ou seja, uma menina que era órfã, uma menina que era hebreia, que era estrangeira, que provavelmente não, né, não tinha a fluência no idioma. Várias coisas puderam ter, quando eu tô falando que, né, que é, porque não tá mencionando aqui, a gente não pode aumentar. Mas uma pessoa que vem de fora. Uma pessoa que de repente não era o padrão de beleza daquele lugar. Que muitas vezes a gente fala assim, não, mas né, quem sou eu? Eu não tenho esse estereotipo que estão buscando, eu não tenho essa capacidade, ou eu não tenho tal coisa, ou eu não vim de tal lugar, o meu nome não é, a minha família não é, eu não tenho pais, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas quando Deus te põe, a graça do Senhor é o que você precisa. É o que vai te sentar com reis. Aleluia. Então ali, imediatamente o eunuco começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Porque Mordecai falou, olha, não fala nada para ninguém. Que você é hebreia, né? Que a gente é judeu. Não fala nada para ninguém. Fica quietinha, porque, né, naquela época tinha ainda aquele medo, aquele receio. Vai que eles decidem fazer qualquer coisa. Total que eles estavam no cativeiro. Esse povo, né, tava sendo perseguido. Então ele falou, ó, não fala nada. Fica quietinha. E ela ficou quietinha, não falou nada. Aí todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Porque ele era o primo dela, mas na realidade ele foi quem criou ela, né? Era como se fosse o padrasto, era a única família que ela tinha. Então a menina virgem, você imagina, ele sai, né, num exílio desse, num cativeiro, né? Então ela estava ali. E ele ficava só de olho nela, né? Passava ali para ver como é que ela estava indo, se estava tudo bem, mas estava viva, estava comendo. Provavelmente, né, ela contava todas aquelas coisas maravilhosas que estavam acontecendo com ela e ele ficava contente, né? No versículo 12, o tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza.
Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. Ou seja, você imagina um ano se embelezando para ir na frente do rei. Com os melhores perfumes, comendo bem, sendo bem tratada e aquela coisa toda, provavelmente joias, né? Porque elas estavam no harém do rei. Então, um ano, ou seja, se a pessoa chegou ali meio, né, escafiotada, meia feinha, meia surrada, depois de um ano, só no pão de ló, você imagina como é que estavam essas mulheres. Lindíssimas, cheirosíssimas, né? Só o do melhor pro rei. Então, aí o que acontecia? Cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse, ou seja, joia, roupa, eu imagino, tudo, né? À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Saagás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ou seja, concubina era aquela que não era oficial. As amantes, digamos assim, né? Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Então, essas mulheradas devia estar, você imagina, daquele jeito, né? Querendo ser a estrela principal, a amada do rei. E eu imagino que naquelas províncias que eram daquele, né, daquela nação, nem achava que a Esther podia ter qualquer tipo de possibilidade, uma estrangeira. Como é que a gente, né, as pessoas que viajam, que vão morar em outro país, sabem que geralmente há um racismo, infelizmente, muito grande. Quando você vai de uma nação para outra, você, por mais que muitas vezes você é bem recebido, né, tem países que te recebem bem e tudo, sempre vai haver a maioria daquele grupo que não vai querer que você esteja ali. Você não é dali, você não fala aquela língua, você não nasceu ali, como se você não tivesse direito de estar ali. Há aquele choque, né? E principalmente se você começa a ser exaltado naquele lugar. Não, essa pessoa vem de fora e vai tomar o meu lugar. Essa pessoa, né, não pertence aqui, isso é meu, isso pertence a mim. Né? Mas Deus põe quem Ele quer. Glória ao Senhor. Então o que aconteceu? Elas ficavam esperando, elas iam, visitavam o rei e ficavam no harém esperando, né, na expectativa de esperança de que ele chamasse alguma delas pelo nome. Chegou a vez de Esther. Aleluia. Eu imagino que Esther devia estar, nem sei como explicar. Eu acho que ela estava ali para cumprir mesmo, porque, né, você imagina a cabeça dessa mulher. E ela devia estar tão alegre com aquela situação que eu imagino que ao princípio ela ficou com medo, né? Porque, poxa vida, né? Uma refugiada, né? Uma pessoa que não é dali, uma órfã, né? Ela tem todas as como que fala? Todas as desculpas, no caso, para, por exemplo, assim, ou seja, a gente não conhece, a gente não conheceu, mas a gente pensa assim, poxa vida, a Esther na posição que ela estava, ela devia ser uma pessoa humilde, ela devia ser uma pessoa, com tal que eu tô viva aqui, né? Já graças a Deus conquistou a simpatia do eunuco, ela comia bem, vivia bem, o tio dela ia ver, tava tudo bem, ela já tava feliz. Provavelmente não tava esperando muito mais daí. Já tava contente, ela falou, nossa, né, já tô feliz demais com o que Deus me deu, Deus é fiel. Né? Meu primo tá vivo, eu tô vivo, nós estamos comendo bem, nós estamos vivos. Glória ao Senhor. E muitas vezes na vida a gente é assim, fala assim, não, nossa, se Deus não fizer mais nada por mim, já tô bem aqui, graças a Deus, tô viva, tenho saúde, e nós comemos bem, e nós vestimos bem, e vamos dar glória ao Senhor, né? Nossa família tá viva, e glória a Deus, a gente tem que fazer isso mesmo, todo tempo tá dando glória a Deus. Mas o Senhor é aquele que vai além do que você pode imaginar. Imagino que Esther nunca nem passou na cabeça dela um dia estar naquele lugar. Quanto mais o que vai acontecer com ela de agora para diante. Não passou pela cabeça dela como o Senhor ia exaltar essa mulher. Essa menina. Amém? Então, versículo 15. Chegou a vez de Esther.
filha de Abiai e prima de Mordecai. Se veja bem que no começo a gente não viu o nome do pai dela, simplesmente falou que os pais dela tinham sido mortos e que ela foi criada pelo primo. Mas aqui o Senhor faz questão de dizer de quem ela é filha. Sabe por quê? O Senhor te conhece pelo nome, o Senhor conhece tua mãe, o Senhor conhece teu pai. É o Senhor que te conhece e te chama pelo nome. Você não é um desconhecido. Para muita gente você é. Muita gente pode não saber quem você é, pode te considerar um Zé Ninguém. Mas Deus sabe quem é você, aonde você mora, quem é o teu pai, chama cada um pelo nome. Você não é desconhecido para o Senhor, você é conhecida do Senhor. Deus conhece você como você não imagina. E ali chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Olha como o Senhor escreve sobre a Hadassah. Isso aqui é palavra de vida eterna. Essas palavras são espírito e vida eterna. Agora, vamos antes a gente continuar para ver como o Senhor, o que ele vai fazer por essa moça. Gerações e gerações, a história de Esther vai ser contada. Essas palavras permanecerão para sempre. A palavra de Deus fala: todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras permanecerão para sempre. O nome de Esther vai ser sempre lembrado. Nós, sempre que contarmos a história dela, vamos saber quem ela é, quem era o pai, quem era a família dela, o primo. E da onde Deus levantou Esther. Do cativeiro, do lugar de exílio, do lugar que ninguém conhece, do lugar que muita gente vai falar: não, ela não merece estar ali. Amém? Agora, o Senhor levanta quem Ele quer, Ele faz como Ele quer, mas por uma exaltação dessa, você acha que a Esther não era agradável aos olhos de Deus? Com certeza. Com certeza era uma moça que guardava no seu coração as leis do Senhor, mesmo estando longe de casa, igual Daniel. Daniel estava no cativeiro, servia no templo do rei Nabucodonosor, mas ele não comeu carne. Tanto é que a gente sabe o jejum de Daniel de 21 dias. Ele não se contaminou com as coisas daquele lugar. Muitas vezes nós, como crente, para poder encaixar no mundo, nos contaminamos com as coisas do mundo, para a gente ser aceito, para que as pessoas não nos excluam. Mas Daniel não fez assim. Tanto é que quando houve o decreto de que quem continuasse a orar a Deus ia ser jogado no fosso dos leões, Daniel continuou orando 3 vezes ao dia e orava de janela aberta. Ele não tinha vergonha de adorar o Deus que ele sabia que era o Deus verdadeiro, o pai de Abraão, de Isaac e Jacó. Muitas vezes hoje, quantas pessoas têm vergonha de falar que ama Jesus Cristo, que é servo de Jesus, que crê na palavra? Mas aquele que se envergonha do Senhor hoje em público, naquele dia o Senhor também se envergonhará dele. E não o reconhecerá diante do Pai. Amém? Então a gente sabe aqui que aos olhos de Deus, Hadassah, Esther, era agradável. Deus estava agradado com Esther. Amém? Então aqui, quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, aquele eunuco, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Você vê, a pessoa sábia ouve conselho de gente que tem mais experiência. Mas tem que ter olho também, não é de qualquer pessoa que a gente leva, que a gente escuta conselho. Porque tem gente que não teme a Deus, não tem nada de bom para oferecer. Não teme ao Senhor. Então a gente tem que ter também essa sabedoria. Mas na palavra fala que as pessoas sábias escutam conselho. Você vê aqui, a gente não vê que nenhuma delas pegou o conselho de alguém do que levar quando for na presença do rei. Mas a Vashti foi humilde. Ela sabia que o eunuco servia direto ao rei, conhecia o rei.
Amém? E ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Ela podia ter levado qualquer coisa. Porque aqui nos versículos anterior falou que o que? Elas podiam levar o que elas quisessem. Eu imagino que essas mulheres iam penduradas de joia, carregada de maquiagem. Mas a gente não vê registrado na palavra que nenhuma delas perguntou o que agrada ao rei. Olha a sabedoria daqueles que têm ao Senhor. Agora, isso não provém do homem, isso provém de Deus. Então, aquele que tem ao Senhor, que reconhece a Deus, teme ao Senhor, busca conselho, pede ao Senhor, consulta a Deus antes de fazer qualquer coisa. Em mais uma situação tão importante como essa. Porque não vai desperdiçar o seu tempo. Amém? Então, quando chegou a sua vez, o eunuco responsável pelo harém havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Olha que honra tão grande. Aquele que tem a graça de Deus. Aquele que tem o propósito, que está no propósito de Deus. É vitória na certa. A gente viu nos versículos anteriores que a Esther, que o Senhor vem falar aqui, filha de Abiail, prima de Mordecai, moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. O rei não ia ser exceção. O rei não ia ser exceção, sabe por quê? Isso não provia de Esther, isso não provia dela. Essa graça, essa simpatia, era o mesmo Senhor que estava com ela. Ela estava no centro da vontade, do propósito de Deus para ela, para a glória de Deus. Porque Deus tinha um propósito grande na vida dela, mas era para a glória da Esther? Não, era para a glória de Deus. Sabe por quê? Para salvar o seu povo. O povo de Deus, o povo que Deus tinha prometido a Abraão. E promessa que Deus faz é promessa que Deus cumpre. Não é porque eles estavam no cativeiro que Deus ia se esquecer da promessa que ele tinha feito para Abraão, de que a sua descendência seriam como as estrelas do céu, como os grãos da praia do mar. Deus estava ali cuidando da menina dos seus olhos, que era o povo de Israel. Amém? E a Esther ia ser um instrumento muito importante na mão do Senhor para a glória de Deus. Mas as pessoas têm que estar na posição. Esther estava na posição que Deus mandou. Amém? Então, o que aconteceu? O rei Xerxes colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Glória ao Senhor. Até aqui a palavra. Então é isso que Deus faz. Deus já tem... Se a gente anda em obediência... Porque aqui ela podia ter sido rebelde, ela podia ter falado, não vou, não quero, ela podia ter ficado com medo. Muitas coisas poderiam ter passado. Mas aquele que anda com o Senhor, aquele que tem a Deus como seu único e suficiente Salvador, suficiente porque em qualquer momento você sabe que Deus é mais do que suficiente para fazer com que todas as coisas vão ser bem-sucedidas na tua vida. Se você está dentro do propósito de Deus, se você está em obediência ao Senhor, não há como falhar. Não há como perder, porque você está com o Deus que nunca, jamais perdeu nenhuma batalha.
Por isso que a gente fala, é um privilégio servir a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que eu sigo repetindo que aquela pessoa que é inteligente vai servir ao Senhor Jesus, porque Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. Aquele que está no mundo, que está indeciso, que não conheceu a Cristo, anda na mentira. Anda às cegas. Anda para a sua própria destruição. Aquele que está em Cristo, vem a luz, vem a vida, vem a liberdade. Ninguém falou que é fácil, porque a gente está no mundo que ama a mentira, ama o pecado. Então, muitas vezes nós vamos ser señalados, muitas vezes nós vamos ser apontados, nós vamos ser ridicularizados, porque nós estamos na verdade de Cristo, sobre a luz de Cristo. Amém? Mas Deus nos dá a vitória em todas as circunstâncias. Porque Ele está bem sentado no seu trono. E operando Deus, ninguém pode impedir. Então Deus é quem cria situações, Deus é quem faz você chegar onde você tem que chegar para a honra e glória do nome dEle. Mesmo que para você e para mim pareça impossível, humanamente falando. Deus é quem põe os humilhados em alta. Deus é quem abate o exaltado e Ele ainda é o mesmo que exalta os humilhados. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão linda, meu Deus. Oh, papai, por ter deixado essa história real, verídica, maravilhosa como exemplo, meu Deus, para as nossas vidas de fé, de perseverança. Oh, Senhor, de esperança em Cristo Jesus. Porque Tu és a nossa luz, a nossa vitória, a nossa esperança. Tu és a nossa glória, Pai. Tu és a glória maior do homem, Senhor. Todo aquele que confia no Senhor nunca jamais será desapontado, nunca jamais será decepcionado. Porque o Senhor é o Deus da vitória, o Senhor é o Deus da glória. E nós te amamos e nós te bendizemos, Senhor. Porque Tu és todo poderoso e operando, Deus, ninguém pode impedir. Senhor, nesta hora nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa palavra, agradecer por esse momento, agradeço pela vida da minha mãe, por todos aqueles que vão ouvir essa palavra, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha, Senhor, tocar nos corações, nos dar o entendimento que nós necessitamos, meu Deus, para que hoje tomemos a decisão de servir-te, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Obrigada, meu Deus. Amém. Graças a Deus.